Agora, Lucas, Luciana, ainda dentro desse assunto, mobilidade urbana, questão da cidade, né? Falei dessa questão dos acidentes, mas o comentário, na verdade, de hoje, um assunto que eu queria ter falado ainda na semana passada, mas em razão daquelas comemorações, né? Dos 18 anos da Band News, acabei deixando para essa semana, mas tem tudo a ver com isso, com trânsito, com mobilidade urbana, com obras. É um projeto que foi apresentado aí na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, do vereador César Gordim. César Gordim é o vereador que assumiu no lugar do suplente do Nicolas Ferreira. Vocês se lembram que o suplente do Nicolas Ferreira, me fugiu o nome dele aqui, mas o suplente... Uner Augusto, que era suplente do Nicolas. O Nicolas virou deputado federal na eleição de 2022. Uner Augusto assumiu no lugar dele como suplente, mas já perdeu o mandato em razão de uma irregularidade na candidatura. A candidatura dele foi impugnada, enfim, ele perdeu a candidatura, não, o mandato dele foi cassado em razão de uma irregularidade ainda na época das eleições. Ele perdeu o mandato e aí no lugar dele assumiu o vereador César Gordim com a loucura aí, ligado à torcida do Atlético e tal. E esse vereador apresentou um projeto para liberar o estádio do Atlético, né, a Arena MRV, ali às margens da Via Expressa, na altura do bairro Califórnia, né, à direita ali de quem segue de Belo Horizonte para Contagem, o estádio está ali no alto, no bairro Califórnia. Esse vereador está apresentando um projeto para liberar o estádio antes, né, dar o alvará de funcionamento, de poder operar 100% antes da realização das obras de compensação, obras essencialmente obras viárias, de trânsito, né? É um projeto completamente absurdo, né? Eu acho que a Câmara não devia nem aceitar esse projeto, tamanho tão descabido que ele é, tão absurdo que ele é. Veja bem, ali já é uma região de trânsito complicado, a gente já falou disso 1 milhão de vezes. O estádio, com capacidade para 45 mil pessoas, está ali no meio de ruas estreitas, de um acesso complicado para quem vem pelo anel rodoviário e pela quem vem pela Via Expressa também. Fizeram um acesso melhorado ali, mais largo, mas também ali já é um trânsito intenso. Tem o bairro Califórnia ali, diretamente afetado. Do outro lado ali, bairro Camargos, também diretamente afetado. E demais bairros, esses dois principalmente, bairros adensados já populacionalmente. Então essas obras que foram, né, propostas pelo Atlético, algumas delas, e outras que foram impostas pela prefeitura à ocasião, são o mínimo, né? Tem gente falando que são obras absurdas, que são um disparate, que o valor é absurdo. É o preço de se investir numa área onde já não há condições, talvez, nem de receber investimento daquele porte. Tanto não há que estão sendo feitas obras e são exigidas outras obras. E na ocasião, aí o Atlético já até soltou algumas notas falando que a prefeitura dificultou, exigiu coisas que em outras cidades teriam incentivos. Olha, é uma cascata, né? Uma conversa fiada. O poder público tem que exigir as contrapartidas, e quem investe, né? Quem propõe um investimento desse, seja ele um estádio, seja ele um shopping, seja um grande empreendimento imobiliário, tem que oferecer contrapartidas. Não há outra possibilidade. Geralmente essas contrapartidas são aquém ou então ficam mal dimensionadas e em pouco tempo são superadas. Vou pegar um exemplo aqui do shopping Itaú, que é ali na Avenida Babita Camargos com Davi Sarnoff, ali em Contagem, né? É Babita Camargos com Davi Sarnoff, na Babita Camargos com João César, né? Na verdade, ali. O shopping Itaú, quando foi feita ali a contrapartida e tal, não foi feita completa e o trânsito ali voltou a embananar rapidamente. Foi feita uma obra boa, havia uma praça, fizeram 4 vias de um lado, 4 de outro, com sinais, mas o projeto era maior, previa outros investimentos que na ocasião não foram feitos e complicou o projeto ali rapidamente, aquilo já ficou saturado. Esse do Atlético, essas obras exigidas são o mínimo do mínimo, né? Assim, acho que mal vai dar conta quando, assim, do momento já de inauguração, quando funcionar 100%, já vai ser um problema. Então, essas alças que estão sendo exigidas, são assim, algumas alças de acesso
viadutos ali, principalmente para essas saídas ali dos bairros, né? São o mínimo. Alargamento de calçadas, né? Fundamental isso, alargamento de calçadas. Essas obras são mínimas, né? Parece que o atleta falando que elas ficariam em torno de 250 milhões, o conjunto dessas obras todas, né? Algumas são intervenções ambientais, inclusive, ficariam 250 milhões de reais, falando que não tem esse dinheiro. Mas aí, sinto muito, né? Não pode vir um projeto de lei de um vereador e que eu considero até inconstitucional, né? Um projeto desse tipo exigindo que um estádio opere uma obra, né? Uma instalação opere 100% em funcionamento antes da construção dessas contrapartidas, né? Da conclusão dessas contrapartidas viárias. A gente está todos os dias aqui discutindo e reclamando, entrevistando e conversando com as pessoas sobre o nó do trânsito de Belo Horizonte, sobre a inviabilidade, sobre a imobilidade urbana da capital mineira. E aí a gente vê um projeto desse sendo apresentado para facilitar, né? Assim, devia ser um projeto para analisar se não precisa de mais contrapartidas, né? Acho que a questão deveria ser essa. Será que essas contrapartidas são suficientes? Por exemplo, havia uma passarela prevista lá no início, ligando a estação Eldorado ao outro lado da Via Expressa, uma coisa grande ali para facilitar o acesso a quem vai de metrô ao estádio, e sumiu essas contrapartidas. Não está mais nessas contrapartidas básicas previstas aí pelo clube, pela empresa que está construindo aí a Arena MRV. Não está mais prevista essa passarela. Então acho que se tiver que se discutir esse projeto na Câmara dos Vereadores, talvez seja o foro adequado mesmo para essa discussão, que se discuta se são suficientes, né, essas contrapartidas. Porque eu acho que se for examinar em detalhes, vai chegar à conclusão que elas são poucas, na verdade, e não muitas, como alega o vereador e como alega o clube. Houve uma pandemia no meio do caminho, os preços encareceram para todo mundo, gente. Para todo mundo. Né? É a realidade, infelizmente foi a realidade. Agora, não dá, né, apesar disso, com esse discurso, com esse fato que é real mesmo, o encarecimento das coisas, né, dos materiais, dos insumos, não é por causa disso que você vai afrouxar a legislação e permitir uma licença de operação 100% antes da conclusão total dessas obras viárias, que são fundamentais para operação, instalação desse estádio naquela região. E olha, tô fazendo esse comentário aqui, todo mundo sabe, nunca escondi ninguém, sou atleticano, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aí, como eu digo, a gente reclama todos os dias aqui dos problemas de trânsito. Então, liberar essa obra antes dessas contrapartidas seria mais um crime contra a cidade de Belo Horizonte. É isso, Lucas, Luciana.